Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube. Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Geraldo Alckmin diz que Lula é candidato natural para 2026. Tarcísio visita Bolsonaro para tratar de anistia e eleições. Rússia cogita usar armas de destruição em massa em caso de guerra com a Europa. Operação contra a expansão do Comando Vermelho prende mais de 15 pessoas no Rio de Janeiro. Ponte mais alta do mundo é inaugurada na China. E Flamengo vence e aproveita tropeços para aumentar a liderança no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou hoje que o presidente Lula é um candidato natural para a corrida presidencial do ano que vem. Alckmin também falou que ainda não há data para o encontro entre Lula e o presidente norte-americano Donald Trump. Geraldo Alckmin deu entrevista na manhã e afirmou que Lula é o candidato natural a presidente da República e que não sabe quem será o adversário dele. Alckmin ressaltou que Lula tem o que apresentar, como o crescimento do salário mínimo e a queda do desemprego. O vice-presidente ainda criticou a quantidade de partidos políticos no país. Segundo ele, o excesso de siglas partidárias dificulta a governabilidade. Sobre a saída de partidos do governo Lula, o vice-presidente disse esperar que não haja impacto na pauta da gestão petista. No início do mês, União Brasil e PP deram prazo de 30 dias para que ministros filiados às duas siglas deixassem a administração federal. Geraldo Alckmin também afirmou que ainda não há informações sobre a data e o formato da conversa entre o presidente Lula e Trump. Planalto e Itamaraty trabalham com diferentes possibilidades para a conversa. No caso de encontro presencial, estão entre as opções reunião na Casa Branca ou na residência de Trump, em Mar-a-Lago. Outra alternativa seria uma conversa em um terceiro país, aproveitando viagens dos dois presidentes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Tarcísio viajou para Brasília na manhã desta segunda-feira para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Os dois trataram sobre anistia e redução da pena aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Os dois também conversaram sobre as eleições presidenciais de 2026. Tarcísio também foi a Brasília para demonstrar apoio e após dizer que não deve disputar a presidência em 2026. A avaliação de Tarcísio é que a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro na articulação das sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil contribuiu para dividir ainda mais o campo conservador. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tomou posse hoje como presidente da Corte. O vice dele será Alexandre de Moraes. Na próxima quarta-feira, Fachin vai liderar o julgamento sobre o vínculo empregatício de motoristas e entregadores de aplicativos, a chamada uberização. Os analistas do mercado financeiro reduziram as estimativas de inflação para este ano. A projeção para 2025 caiu de 4,83% para 4,81%. A projeção do mercado para o crescimento do produto interno bruto permaneceu estável em 2,16%. A taxa básica de juros deve terminar 2025 em 15% ao ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou neste final de semana possíveis avanços nas negociações de paz no Oriente Médio. Nesta segunda-feira, Trump e Netanyahu se encontraram para falar sobre o assunto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou um avanço nas negociações de paz no Oriente Médio nesse domingo, na véspera da visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Casa Branca. Em sua plataforma Truth Social, o republicano afirmou: "Temos uma oportunidade real de realizar algo grandioso no Oriente Médio. Todos a bordo para algo especial pela primeira vez. Faremos isso." Quase toda a postagem foi escrita em letras maiúsculas, uma forma de enfatizar o que está sendo afirmado. Durante uma conversa com repórteres na sexta-feira, Trump já tinha afirmado acreditar ter chegado a um acordo para encerrar a guerra em Gaza, após o governo americano ter apresentado um novo plano de paz a Netanyahu e a vários países árabes e muçulmanos no início da semana.
Em uma entrevista à Fox News neste domingo, Netanyahu disse que espera que consigamos isso porque queremos libertar os nossos reféns. Especialistas entrevistados pela AFP consideram que o primeiro-ministro israelense está encurralado para encerrar a guerra, em meio a uma crescente pressão tanto a nível nacional quanto internacional. O movimento xiita libanês Hezbollah se recusa a baixar as armas. O líder Naim Qassem disse nesse final de semana que os confrontos vão continuar. O movimento islamista libanês Hezbollah se recusa a se desarmar um ano após o assassinato de Hassan Nasrallah. Isso foi reiterado neste sábado pelo líder Naim Qassem diante de dezenas de milhares de apoiadores do movimento pró-iraniano que prestaram homenagens ao antecessor assassinado por Israel. Não permitiremos o desarmamento. Travaremos um confronto ao estilo de Karbala porque estamos em uma batalha existencial e seremos capazes de alcançá-lo se Deus quiser. Enfraquecido por uma guerra sangrenta com Israel, que terminou com um cessar-fogo em novembro, o Hezbollah, que dominava a vida política no Líbano, está sob intensa pressão para entregar as armas ao Estado libanês. A pedido dos Estados Unidos, o exército desenvolveu um plano para desarmá-lo, começando pelo sul do país, na fronteira com Israel. A morte de Nasrallah foi um duro golpe para o movimento armado, que perdeu a maioria de seus líderes militares na guerra. O Hezbollah abriu uma frente contra Israel logo após o início da guerra na faixa de Gaza entre o exército israelense e o Hamas, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. No início das hostilidades, o Hezbollah alegou estar agindo em apoio ao Hamas, seu aliado. Os confrontos se transformaram em guerra aberta em setembro de 2024, que continuou até o cessar-fogo em 27 de novembro. Mas Israel continua a bombardear alvos do Hezbollah no Líbano com frequência. Os Estados Unidos revogaram o visto do presidente colombiano Gustavo Petro e o acusou de atos imprudentes e incendiários durante uma manifestação pró-Palestina em Nova York. Os Estados Unidos revogaram o visto do presidente colombiano Gustavo Petro, acusando-o de atos imprudentes e incendiários durante uma manifestação pró-Palestina em Nova York, paralelamente à sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. O Departamento de Estado declarou em uma mensagem no X que o presidente colombiano se manifestou nas ruas de Nova York e pediu aos soldados americanos que desobedecessem às ordens e incitassem a violência, e por isso decidiu cancelar o visto do presidente. Petro participou de uma manifestação pró-Palestina na sexta-feira com o músico britânico Roger Waters. É por isso que daqui de Nova York, peço a todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que não apontem seus rifles para a humanidade. Petro estava em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde repreendeu duramente o governo Trump e pediu processos criminais contra o líder americano, após ataques militares no Caribe que destruíram barcos, que, segundo Washington, transportavam traficantes e drogas. Na semana passada, o governo Trump revogou a certificação da Colômbia como aliada na luta contra as drogas, mas não chegou a impor sanções econômicas. Petro já está em Bogotá. Afirmou nesse sábado que não se importa em não ter mais o visto e explicou que também é um cidadão europeu, o que significa que pode usar o sistema eletrônico de autorização de viagem para entrar nos Estados Unidos. Em pronunciamento na Assembleia Geral da ONU, o chanceler russo Sergei Lavrov alertou que a Rússia vai responder de maneira decisiva a qualquer tentativa de agressão por parte da OTAN. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que os russos vão dar uma resposta decisiva a qualquer agressão. A afirmação foi feita na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter apoiado os apelos para abater aviões russos que violem o espaço aéreo da OTAN. Ameaças de uso da força contra a Rússia, acusada de quase planejar um ataque à Aliança do Atlântico Norte e à União Europeia, são cada vez mais ouvidas. O presidente Putin tem repetidamente desmascarado tais provocações. A Rússia nunca teve e não tem essas intenções. No entanto, qualquer agressão contra o meu país será recebida com uma resposta decisiva. Lavrov criticou a decisão do Conselho de Segurança da ONU de rejeitar a proposta da Rússia e da China de prorrogar por 6 meses o acordo nuclear iraniano.
Isso evitaria o restabelecimento de sanções contra Teherã, que passaram a vigorar neste sábado. Ontem, no Conselho de Segurança, o Ocidente rejeitou uma proposta racional da China e da Rússia para estender o acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, dando tempo à diplomacia. Isso expôs definitivamente a política ocidental de sabotar a busca por soluções construtivas no Conselho de Segurança e seu desejo de extrair concessões unilaterais de Teherã por meio de chantagem e pressão. Consideramos tal política inaceitável. O ministro das Relações Exteriores da Rússia também afirmou que seu país condenou veementemente o ataque do Hamas contra civis israelenses em 7 de outubro de 2023, mas que não há justificativa para o que chamou de punição coletiva de palestinos na faixa de Gaza. Lavrov questionou por qual motivo muitos países ocidentais demoraram a reconhecer o Estado da Palestina. Recentemente, vários governos ocidentais anunciaram o reconhecimento do Estado da Palestina. Eles já haviam anunciado sua intenção de fazê-lo vários meses antes. Surge a pergunta: por que demoraram tanto? Aparentemente, eles esperavam que, quando a sessão da Assembleia Geral fosse convocada, não houvesse nada nem ninguém para reconhecer. Lavrov também afirmou que não há razão para os planos de Israel de anexar a Cisjordânia. E o ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse hoje que um eventual conflito entre a Rússia e países da Europa pode desencadear uma guerra com armas de destruição em massa. Ele afirmou também que a velha e frígida Europa não pode dar ao luxo de uma guerra com a Rússia. Na última sexta-feira, drones de origem desconhecida foram avistados sobre a maior base militar da Dinamarca. E nesse final de semana, a Rússia lançou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia. 4 pessoas morreram em Kiev. Um ataque massivo envolvendo centenas de drones e mísseis russos na Ucrânia deixou pelo menos 4 mortos em Kiev nesse domingo, incluindo uma menina de 12 anos. Segundo as autoridades ucranianas, a enxurrada de bombardeios noturnos durou 12 horas. Procurar abrigos na capital do país voltou a fazer parte da rotina. Do final de abril ao final de agosto, estávamos indo constantemente para abrigos. Houve apenas uma pausa de 2 semanas e agora começou de novo. Estamos constantemente aqui. Os esforços diplomáticos para interromper a guerra falharam até agora e a Rússia afirma que está determinada a continuar com a invasão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Moscou quer continuar lutando e matando e merece a mais severa pressão do mundo inteiro. Estávamos dormindo com as crianças. Elas estavam no 3º andar e minha esposa e eu estávamos no 2º. Um avião derrubou um foguete, pelo que entendi. Acordamos e tudo estava de cabeça para baixo, mas graças a Deus as crianças estavam vivas. Conseguimos tirá-las de lá. Foi a misericórdia de Deus, porque éramos os únicos morando ali daquele lado. Os carros ficaram destruídos. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, visitou uma área residencial em Kiev. O ministro do Interior, Igor Klimenko, informou do Telegram que mais de 70 pessoas ficaram feridas em 11 regiões ucranianas atingidas pelo bombardeio. Em Zaporídia, no sudeste da Ucrânia, equipes de emergência trabalharam para extinguir um incêndio e resgatar pessoas após um míssil russo atingir um prédio residencial. O ataque causou incêndios em vários andares e feriu pelo menos 21 pessoas. A cidade foi atingida pelo menos 4 vezes e o governador regional relatou 34 feridos no total. A AFP visitou Kurakhov, Marinka e Avdiivka, na área controlada pela Rússia na região de Donetsk. A viagem de imprensa foi organizada pelo Ministério da Defesa da Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou o envio de tropas da Guarda Nacional para a cidade de Portland, no estado de Oregon. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou neste sábado o envio de tropas da Guarda Nacional para Portland, a maior cidade do estado do Oregon, e para as instalações locais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Com essa decisão, o governo federal amplia o controverso uso doméstico das Forças Armadas.
Na plataforma Truth Social, Trump afirmou que, a pedido da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, está instruindo o secretário da Guerra, Pete Hegseth, a fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e qualquer uma das instalações do ICE, sitiadas contra ataques da Antifa e outros terroristas domésticos. O presidente também disse que autoriza o uso de força total se necessário, mas sem especificar o que seria essa força total. O anúncio deste sábado de Trump ocorreu 3 dias após um tiroteio mortal em uma instalação do ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, em Dallas, no Texas, no qual um detento foi morto e 2 ficaram gravemente feridos. O possível envio da Guarda Nacional para Portland seguiria medidas semelhantes do republicano para mobilizar tropas contra a vontade da liderança democrata local, em Los Angeles e na capital, Washington. Uma igreja mórmon foi alvo de um ataque brutal nesse final de semana em Michigan, nos Estados Unidos. 4 pessoas morreram. O atirador foi identificado como Thomas Jacob, ex-fuzileiro naval. Ele foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Uma pessoa morreu e diversas outras ficaram feridas neste domingo, depois que um homem abriu fogo com um fuzil em uma igreja mórmon no estado de Michigan, no norte dos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, o edifício foi incendiado propositalmente pelo atirador. O incidente aconteceu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Grand Blanc, uma localidade nos arredores da cidade de Flint. Centenas de pessoas estavam participando de uma cerimônia religiosa. O suspeito, um homem de 40 anos de uma localidade próxima, foi morto pelas forças de segurança após o ataque. Policiais treinados responderam imediatamente à chamada. Um deles era da Polícia de Recursos Naturais e o outro do município de Grand Blanc. Encontraram o suspeito e trocaram tiros com ele, neutralizando-o. Esse suspeito não está mais conosco. Além da vítima que morreu, pelo menos outras 9 pessoas foram levadas para o hospital, algumas em estado crítico. A Lufthansa, maior conglomerado aéreo da Europa, anunciou nesta segunda-feira que vai eliminar 4.000 empregos até 2030, com foco principal na Alemanha. A Lufthansa, o maior grupo de companhias aéreas da Europa, anunciou nesta segunda-feira que vai suprimir 4.000 postos de trabalho até 2030, principalmente na Alemanha. A medida faz parte de um plano para aumentar a rentabilidade em meio à crise que afeta a economia alemã, a maior da Europa. A redução do número de funcionários é a mais significativa desde a pandemia. A empresa alemã afirmou em um comunicado que o processo vai acontecer em coordenação com os interlocutores sociais e se concentrará mais nos cargos administrativos do que nas funções operacionais. O grupo emprega 103.000 pessoas nas companhias Lufthansa Airlines, Austrian, Swiss, Eurowings, Brussels Airlines e a italiana ITA Airways, a qual se integrou em janeiro desse ano. Além disso, possui divisões de transporte de carga e manutenção. A empresa, que fechou 2024 com prejuízo, indicou que vai reduzir o quadro de funcionários por meio da digitalização, automação e racionalização de processos. A Air France e a fabricante de aeronaves Airbus vão ser julgadas a partir de hoje por homicídio culposo no acidente aéreo que matou 228 pessoas em 2009. A Air France e a fabricante de aeronaves Airbus serão julgadas em apelação a partir de segunda-feira na França por homicídio culposo no acidente aéreo no voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em 2009. O Tribunal Correcional de Paris absolveu as 2 empresas da acusação criminal de homicídio culposo em abril de 2023, embora tenha reconhecido sua responsabilidade civil. O julgamento determinou que ambas as empresas cometeram falhas, mas nenhum vínculo causal definitivo com o acidente pôde ser demonstrado. A Procuradoria-Geral recorreu da decisão e um julgamento de 2 meses começa em Paris na segunda-feira, terminando em 27 de novembro. Cada empresa pode ser multada em 225 mil euros, cerca de R$1.400.000. A decisão proferida pelo Tribunal Penal de Paris é um tanto híbrida, pois reconhece a realidade dos erros cometidos tanto pela Air France quanto pela Airbus, mas considera, de certa forma, que se trata de erros civis e não criminais, na medida em que considera que a prova de um nexo causal entre esses erros e a catástrofe não foi estabelecida.
E essa será toda a questão do julgamento do recurso. Eu diria que é a única questão desse julgamento. Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre Rio de Janeiro e Paris caiu no meio da noite enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico, poucas horas após a decolagem. As caixas pretas confirmaram que os pilotos, desorientados por uma falha no congelamento das sondas de velocidade no meio da noite, não conseguiram interromper a queda da aeronave, que ocorreu em menos de 5 minutos. A bordo do avião, um Airbus A330, estavam passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses, 58 brasileiros, 2 espanhóis e um argentino. A tripulação de 12 pessoas era composta por 11 franceses e um brasileiro. Das 489 partes civis presentes no julgamento de primeira instância, 281 aderiram ao recurso neste caso. Para os familiares das vítimas, é uma nova esperança de justiça. Esperamos que este julgamento de apelação finalmente permita que a verdade seja conhecida. Dizer hoje que apenas os pilotos são responsáveis, para nós, é algo que não podemos aceitar. Para nós, tanto a Air France quanto a Airbus devem arcar com sua parcela de responsabilidade e de culpa. O cronograma provisório do julgamento estabelece que o primeiro mês será dedicado às audiências de testemunhas e peritos. Os representantes da Airbus e da Air France devem ser interrogados a partir de 27 de outubro. O Partido Pró-Europeu venceu as legislativas na Moldávia, marcadas por acusações de interferência russa. Líderes da Europa celebraram o resultado como uma vitória para o continente. O Partido Pró-Europeu PAS da presidente Maia Sandu venceu as eleições legislativas na Moldávia. O pleito foi marcado por acusações de interferência russa. A nação pequena, que quer integrar a União Europeia, tem fronteira com a Ucrânia e possui uma região separatista pró-Rússia, está dividida há muitos anos entre se aproximar do bloco europeu ou manter as relações da era soviética voltadas para Moscou. As eleições de domingo eram consideradas cruciais para que a ex-república soviética consolide a tendência pró-Europa, intensificada após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Líderes europeus, incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, celebraram o resultado como uma vitória para o continente. O Partido Ação e Solidariedade, PAS, no poder desde 2021, recebeu 50,16% dos votos, superando a legenda pró-russa Bloco Patriótico, que obteve 24,19% dos votos. Os resultados foram publicados no site da Comissão Eleitoral após a apuração de 99,91% das urnas. Segundo a União Europeia, a votação foi marcada por temores de compra de votos e distúrbios, além de uma campanha de desinformação sem precedentes, com origem na Rússia. Moscou negou as acusações. E no próximo bloco, o STJ manda soltar motorista que atropelou e matou 2 jovens em São Caetano. E ainda a história do marido que simulou um assalto para matar a própria esposa. O jornalista Paulo Soares morreu hoje em São Paulo aos 63 anos. Conhecido como Amigão, Paulo Soares estava internado no Hospital Sírio-Libanês, tratando de complicações decorrentes de problemas na coluna. Paulo Soares passou por várias cirurgias na coluna vertebral nos últimos anos por conta de problemas de dor e mobilidade. Ele estava internado há 5 meses no Hospital Sírio-Libanês, tratando desses problemas, mas morreu nesta segunda-feira por falência de múltiplos órgãos. O Amigão fez história na televisão brasileira, apresentando notícias esportivas ao lado do jornalista Antério Greco, que faleceu em maio do ano passado. Com mais de 2 décadas de televisão, a dupla Amigão e Antério Greco apresentavam o programa Sport Center, da emissora ESPN, desde 2000. E morreu hoje também a atriz Beta Lohan, aos 99 anos. Ela estava internada em um hospital particular do Rio de Janeiro. Nascida em Varsóvia, na Polônia, Berta Lohan veio ao Brasil aos 9 anos, fugindo do nazismo. O pai era ator e alfaiate, e ela costumava acompanhá-lo em espetáculos para a comunidade judaica.
Ela subiu ao palco pela primeira vez aos 14 anos e não parou desde então. Com mais de 70 anos na indústria artística, Berta se consagrou em programas de sucesso da comédia nacional. A atriz foi casada 2 vezes. No primeiro com o ator Saul Handfuss, que viveu momentos difíceis, incluindo alguns abortos. Já o segundo casamento com Júlio Jacoba durou 22 anos, mas terminou em afastamento. Berta não teve filhos e nos últimos anos optou por uma vida mais reservada, afastada da imprensa. O Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura do motorista Brendo dos Santos, de 26 anos, que atropelou e matou 2 jovens de 18 anos na Grande São Paulo. Brendo dos Santos estava preso desde o dia do crime e teve um pedido de habeas corpus parcialmente deferido pelo ministro Ribeiro Dantas, que decidiu substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como a proibição de dirigir e monitoramento eletrônico. No pedido de liberdade, a defesa de Brendo dos Santos Sampaio sustentou que o rapaz é réu primário, tem bons antecedentes, não estava embriagado ou sob efeitos de entorpecentes. Os advogados também alegaram que ele não se evadiu do local dos fatos no dia do atropelamento. Prestou socorro às vítimas, alegando que as adolescentes atravessaram a via com o semáforo vermelho para pedestres. Em maio, a Justiça de São Paulo tornou Brendo dos Santos réu por duplo homicídio, qualificado, e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas. Segundo a Polícia Civil, antes do atropelamento, o homem acumulava 12 multas de trânsito no Detran. 7 delas eram por excesso de velocidade. A Prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou hoje a 3ª morte suspeita por consumo de bebidas alcoólicas batizadas com metanol. Essa é a 3ª morte suspeita por consumo de bebidas alcoólicas batizadas com metanol na Grande São Paulo. Em nota, a Secretaria da Saúde do município do ABC Paulista informou que o primeiro caso é de um homem, de 38 anos, que faleceu em 24 de setembro e foi atendido no hospital de urgência. O segundo é de um homem de 45 anos que faleceu em 28 de setembro e foi atendido na rede particular. Ainda há 10 casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada na capital. Não se sabe como ocorreram as intoxicações. O metanol é uma substância altamente inflamável, tóxica e de difícil identificação. O produto é um tipo de álcool simples, incolor e inflamável, com cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Ele já foi chamado de álcool da madeira, porque antigamente era obtido pela destilação de toras. Hoje sua produção industrial é feita principalmente a partir do gás natural. As autoridades cariocas foram às ruas nesta segunda-feira em uma operação para conter o avanço do Comando Vermelho. Até o fechamento da edição, 17 pessoas haviam sido presas. A operação desta segunda-feira aconteceu nas comunidades da Gardênia Azul e da Cidade de Deus. Segundo o GAECO, o projeto expansionista vem sendo articulado por lideranças do Complexo da Penha, em um movimento que tem provocado dezenas de mortes anuais. A Força-Tarefa destaca também que os traficantes utilizam violência armada para intimidar a população e até para expulsar moradores. Os bandidos também têm drones para monitorar incursões policiais. A operação contou ainda com o apoio da Polícia Civil do Pará. Uma jovem apontada como elo entre criminosos dos 2 estados foi presa. O chefe do Comando Vermelho de Mato Grosso foi preso em flagrante enquanto curtia a praia de Piratininga, em Niterói. De acordo com a Polícia Civil do Estado, o homem cuiabano tem ao menos 8 passagens policiais pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, extorsão e organização criminosa. O homem também foi autuado em flagrante pelo uso falso de documento. A Polícia Civil do Paraná descobriu que Adriano Forgiarini matou a própria esposa e depois simulou um assalto. Jaqueline Rodrigues levou um tiro na cabeça dentro da própria casa em São Miguel do Iguaçu. O homicídio aconteceu na madrugada do dia 13 de setembro. Segundo as investigações da Polícia Civil, Adriano Forgiarini atirou em Jaqueline Rodrigues e depois simulou um assalto. No dia, o caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte, porque, segundo a polícia, Adriano também apresentava ferimentos de arma de fogo. Ele foi levado em estado grave ao hospital para atendimento médico. De acordo com o delegado, os investigadores e peritos, ao chegarem no local, perceberam que a cena do crime estava muito estranha. Segundo a irmã de Jaqueline, Ana Cláudia, a família não desconfiou de que o assalto poderia ter sido forjado,
mas agora não descarta a possibilidade do planejamento. Ana Cláudia afirmou que na noite anterior ao crime, o casal deixou o filho com ela. A defesa de Andriano Forgiarini disse que acompanha atentamente as apurações em curso e reafirma a confiança no devido processo legal e nas instituições responsáveis e que, por respeito à investigação em andamento, não serão prestadas declarações sobre o conteúdo nos fatos nesse momento. E a seguir, ponte mais alta do mundo é aberta na China e ainda a derrota do Corinthians em noite confusa de Yuri Alberto. O tufão Boaloi deixou mais de 30 mortos no Vietnã e nas Filipinas. A passagem do tufão Boaloi pelas Filipinas e pelo Vietnã deixou pelo menos 35 mortos. O balanço atualizado foi divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades dos dois países do Sudeste Asiático, que ordenaram a saída de dezenas de milhares de pessoas. Depois de atingir as Filipinas na semana passada, a tempestade passou pelo Vietnã no domingo, com ventos de até 130 km por hora, que arrancaram telhados e derrubaram postes da rede de energia elétrica. O tufão, o 10º a atingir o Vietnã este ano, provocou as mortes de pelo menos 11 pessoas e deixou 20 desaparecidos. Nas Filipinas, onde 400 mil pessoas abandonaram as casas na semana passada devido à passagem do tufão, uma fonte da Defesa Civil atualizou nesta segunda-feira o número de mortos de 11 para 24. Na região central do Vietnã, telhados foram arrancados de vários edifícios e as ruas estavam repletas de objetos lançados pela tempestade. Mais de 53 mil pessoas abandonaram as casas no país, segundo o Ministério do Meio Ambiente. E as escolas suspenderam as aulas nas províncias afetadas. 4 aeroportos foram fechados, com mais de 180 voos cancelados ou atrasados. Depois de atingir o Vietnã, o tufão Boaloi perdeu força e segue em direção ao vizinho Laos. Nesta segunda-feira, as escolas da cidade de Valência, no leste da Espanha, ficaram fechadas por conta das fortes chuvas. Valência, no leste da Espanha, está em alerta vermelho por causa das fortes chuvas. Mais de 500 mil de estudantes não tiveram aulas nesta segunda-feira, porque 243 conselhos locais da região fecharam as escolas por precaução. A capital regional, Valência, também fechou todos os espaços públicos, incluindo bibliotecas, parques, mercados e cemitérios. A Agência Meteorológica Nacional, a EMET, manteve as áreas costeiras da província de Valência sob o alerta vermelho máximo nesta segunda-feira, devido ao risco de chuvas torrenciais. A previsão é que até 180 milímetros de precipitação podem cair nessas áreas no espaço de 12 horas ou até menos. A agência meteorológica rebaixou o nível de alerta para laranja em outras partes de Valência e na costa sul da região vizinha da Catalunha. O desastre causado pelas enchentes do ano passado gerou indignação pública em relação aos sistemas de alerta e resposta a emergências, alimentando tensões entre o governo central espanhol de esquerda e as autoridades regionais conservadoras. Moradores continuam protestando, acusando as autoridades de não fornecerem alertas oportunos. Como uma atmosfera mais quente retém mais água, as mudanças climáticas aumentam o risco e a intensidade de chuvas e, consequentemente, de inundações. A ponte mais alta do mundo foi aberta ao tráfego nesse final de semana. E sabe onde fica? Na China. A ponte mais alta do mundo foi aberta ao tráfego neste domingo na China, culminando em um grande feito de engenharia que levou 3 anos para ser construído. A ponte Yang'an Canyon fica a 625 metros acima de um rio e um amplo desfiladeiro, na província de Guizhou, no sul do país, que também abriga a ponte Beipanjiang, com 565 metros de altura, agora a segunda mais alta do mundo. Engenheiros, autoridades e multidões de curiosos se reuniram para a cerimônia que marcou o início do funcionamento da ponte. A China investiu pesadamente em grandes projetos de infraestrutura nas últimas décadas, um período de rápida expansão econômica e urbana.
De acordo com a agência de notícias Xinhua, quase metade das 100 pontes mais altas do mundo estão localizadas na província de Guizhou. O porto-riquenho Bad Bunny será a estrela do show do intervalo do próximo Super Bowl. A final da Liga do Futebol Americano acontece em fevereiro do ano que vem. Bad Bunny será a estrela do show do intervalo do próximo Super Bowl. O popular cantor de reggaeton porto-riquenho vai se apresentar durante o intervalo do jogo final da Liga de Futebol Americano, em 8 de fevereiro, em Santa Clara, Califórnia. Em um comunicado divulgado pela NFL, Bad Bunny reconheceu aqueles que vieram antes dele e correram incontáveis jardas para que ele pudesse entrar e marcar um touchdown. O artista acaba de encerrar uma temporada de 31 shows em San Juan, Porto Rico, antes do início em novembro de sua turnê mundial, que não inclui espetáculos nos Estados Unidos. No início deste mês, o cantor declarou em uma entrevista que sua decisão de não se apresentar no país estava ligada às operações de imigração em andamento, ordenadas pelo presidente Donald Trump. Bad Bunny é vencedor de 3 prêmios Grammy. O Super Bowl é o evento anual mais assistido da televisão americana e garantir um lugar em seus cobiçados comerciais pode custar milhões de dólares. Flamengo venceu o Corinthians na Neoquímica Arena e aproveitou os tropeços do Palmeiras e Cruzeiro para abrir uma boa vantagem na liderança da tabela. Vasco da Gama venceu o Cruzeiro por 2-0 em São Januário. Ryan fez o primeiro aos 8 minutos. No segundo tempo, Paulo fez o segundo e fechou o placar. Já o Bahia venceu o Palmeiras na Arena Fonte Nova. O gol da vitória foi de Ademir. O Flamengo venceu o Corinthians na Neoquímica Arena de virada em uma noite confusa de Yuri Alberto. O atacante do Corinthians empilhou chances desperdiçadas. No início do segundo tempo, Yuri Alberto recebeu uma bola enfiada, driblou o marcador e fez um golaço. Mas alguns minutos depois, De Arrascaeta recebeu dentro da área e bateu cruzado. E a vitória do Mengão saiu no final da partida após uma rápida cobrança de lateral. Luiz Araújo bateu de primeira. Hoje também tem Brasileirão. São Paulo recebe o Ceará no Morumbi para fechar a rodada. Essa é a primeira partida do tricolor após a eliminação na Copa Libertadores da América. A bola rola daqui a pouquinho às 8 da noite. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.